Alguém deixou as suas vistas aqui. Eu sei o que faz falta, por isso que, para mim, faz muita falta. Muito feliz por esse momento e muito feliz por ver essas atividades, né? A participação das nossas crianças, dos adolescentes. Não vou chamar eles mais de pré-adolescentes, vou chamar eles de adolescentes. Os adolescentes, mas foram promovidos hoje, né? E também dos nossos jovens. Na verdade é isso, a ideia é que a igreja vá crescendo organicamente, em todas as áreas, né, em todas as direções, né, de forma tranquila, pelo mover do Espírito Santo de Deus, né, que ele faça com que os frutos aconteçam de forma natural. Quero parabenizar, agradecer a Deus, dar o meu abraço, né, a todas vocês, mães. Deus abençoe a vida de vocês. Um privilégio imenso, né, inexplicável, né, de poder amar, cuidar, né, dos seus filhos. Que Deus abençoe, que Deus ajude vocês, que Deus oriente vocês nessa tarefa. Né, parabenizando e agradecendo a Deus pela vida de vocês. Também já agradeço pela vida da minha mãe, que eu já dei um parabéns hoje de manhã, que está a 3.600 quilômetros de distância de mim, mas é como se estivesse do meu lado, né? É uma pessoa que eu amo muito, que respeito muito, certamente a minha melhor amiga. Não tomo decisões sem que a escute, e por incrível que pareça, faz mais ou menos depois da minha maturidade, em torno de uns 30 anos, que ela também não toma decisão sem me escutar. Somos parceiros dessa caminhada maravilhosa. Minha grande parceira, uma grande serva de Deus. Então, parabenizando vocês, parabenizo assim também a diaconisa, dona Ivanilde, né, minha progenitora. Deus abençoe. Vamos, nesse momento, ler a palavra de Deus. Nós vamos ler 2 textos. O primeiro que se encontra no livro de Salmos, capítulo 126. Do livro de Salmos. Vamos ler os versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a esses. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais nós estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traz-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E o outro texto que eu quero convidar os irmãos a ler comigo é um texto que está em Hebreus, no capítulo 3, versículo 13, que diz assim: ao contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo pecado. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo pecado. Essa semana eu tive, na verdade ontem, o privilégio de fazer uma imersão, mais de 200 pessoas, e a preparatório para essa tarefa, eu li novamente um livro que chama O Poder do Agora. Muito interessante. E ele mostra exatamente que o seguinte, que o passado e o futuro, eles estão nas nossas reflexões da mente. Mas o que existe de fato é o presente. O passado é aquilo que nós estamos vivendo no presente, ou seja, o que fomos, o que pensamos e sentimos, expressa o que vivemos agora.
E o futuro vai ser consequência do que nós estamos vivendo também no presente. Ou seja, então o futuro e o passado, eles emprestam a sua existência do presente. Em outras palavras, o que existe de fato é o presente. O que existe de fato é o agora. O passado e o futuro são como se fosse a relação entre o Sol e a Lua. A Lua não tem luz própria, ela empresta a luz do Sol. Desta forma, o passado e o futuro também não têm luz própria, empresta a luz do presente. Portanto, nós somos o que estamos vivendo hoje, consequências do que vivemos ontem e desdobramento do que viveremos amanhã. Logo, as nossas decisões precisam responsavelmente serem tomadas no tempo que se chama hoje. Não há desculpa. Seremos aquilo que vivemos agora. E somos aquilo que vivemos ontem. E neste tempo que se chama hoje, é preciso que tenhamos a consciência da nossa vida e a nossa relação com Deus. Esse texto do livro de Salmos, junto com o livro de Hebreus, nos dão ensinamentos maravilhosos. Aliás, um texto belíssimo. Pouco antes disso, vai aparecer no texto de Salmos também, uma palavra em que o salmista diz assim: os caldeus pedem que nós cantemos as canções de Sião. Aí ele vai dizer, respondendo o próprio salmista: como vamos cantar canções do Senhor em terra estranha? Por quê? Eles estavam exilados na Babilônia. O povo de Israel, depois de ter entrado na terra prometida, ficou fiel a Deus durante várias gerações, mas gradativamente foram afastando-se de Deus, afastando dos seus mandamentos, afastando-se da sua vontade e dos seus preceitos. Houve um determinado momento em que eles estavam tão distantes de Deus que Deus permitiu, aconteceu pelo projeto histórico da própria realidade daquele povo, que eles fossem escravizados, dominados por vários povos e por várias nações, durante tempos longos. Mas não dando-se só essa situação, eles acabaram ficando inapropriados de estar na terra que receberam, por herança, que era a chamada terra prometida. E então eles foram exilados, foram levados para a Babilônia, como escravos. E lá viveram também por décadas, viveram por um período longo. E eles já estavam muito distantes da sua terra, já não sabiam mais das canções da sua terra, tinham saudade dos alimentos da sua terra, tinham saudade das coisas que faziam lembrar como eles tinham vivido onde eles tinham sido levados por Deus. Comidas próprias, aromas próprios, lembranças, lugares, paisagens que faziam com que eles lembrassem que aquela terra tinha sido um presente de Deus. Ontem eu cheguei lá no hotel, e aí as mulheres estavam com o evento, e eu fui almoçar, para depois chegar e dar apenas uma saudação a elas. E eu fui almoçar ali perto, o restaurante que eu encontrei, era um restaurante bem regional, e eu sentei, olhei o cardápio, e lá no cardápio tinha várias coisas que eu conheço no dia a dia, mas tinha uma lá que eu nem sempre como no dia a dia, que era guisado de bode. Vou nesse. E aí eu comendo guisado de bode com com farinha de cuscuz, E aí eu olhei para aquela imagem e para aquele sabor e disse: eu estou na Bahia. E vai fazer 20 anos. Eu até publiquei esses dias no meu Instagram, dizendo: Bahia, Salvador, sua linda, Faz 20 anos que eu me apaixonei por você. E já virei soteiro paulistano, É interessante que quando eu chego lá, as pessoas dizem: você está falando diferente. Aí eu chego aqui, igual aconteceu ontem com Jerusa, nós fomos comprar algo para a nossa casa, e aí o vendedor disse assim: você não é daqui, Aí eu disse: não, eu não vou mais embora, eu estou aqui faz 20 anos. Ele falou: mas a tua fala mostra que você não é daqui. Mas eu sou daqui, porque eu adotei essa terra como a minha terra. Porque eu estou vivendo aqui, no tempo que se chama hoje, na Bahia, com a minha esposa, com o meu filho, com a minha família,
com vocês que Deus me fez, que essa, a partir desse ano fossem também as minhas ovelhas. Eu estou vivendo o tempo que se chama hoje. Estou nesse tempo. E a gente precisa ter sintonização, sincronia, relacionamento com o tempo que se chama hoje. Neste momento singular e único, que Deus fala e age nas nossas vidas de forma extraordinária. E o texto do Salmo 126 vai tratar desta forma tão poética, esta relação do povo de Deus que estava exilado e que retornam para a sua terra. Inclusive, esse texto do livro de Salmos, do capítulo 126, os pesquisadores concluíram, não com certeza absoluta, mas há uma probabilidade enorme que tenha sido escrito por Esdras. Saibam, nem todos os textos do livro de Salmos foram escritos por Davi. E é bem provável que este texto, que este capítulo tenha sido escrito por Esdras. E ele é chamado de um cântico de degraus, que é um cântico em que você vai passando por processos. Se vocês verem os versículos e os capítulos anteriores, falam de sofrimento, fala de dor, fala de angústia, fala de separação. E depois ele vai dizendo, olha, mas Deus restaurou a nossa sorte. E quando nós voltamos para Sião, os nossos olhos estavam cheios de lágrimas e a nossa boca estava cheia de riso, porque o Senhor restaurou a nossa sorte. Da mesma maneira, irmãos e irmãs, nos sofrimentos e angústias que passamos e que vivemos no passado, mas que ainda experimentamos hoje, há que termos um sentido e há que termos uma certeza, vai passar. Esses dias atrás, eu vi um vídeo, talvez alguns de vocês tenham visto, de um migrante africano, de fala portuguesa, português de Portugal, que estava chegando na Europa, depois de ter passado muito tempo em transição como migrante, e ele fala a seguinte coisa: precisamos aprender nas nossas vidas 3 palavras-chave, que é, isto vai passar. Se estamos tristes, se estamos angustiados, se estamos no exílio, se estamos fora das nossas casas, se estamos longe das pessoas que amamos, se as pessoas que amamos já estão com o Senhor, se as pessoas que amamos estão longe de nós, se estamos passando por dificuldades, irmãos, isto vai passar. Não importa o exílio, não importa a dor, não importa a angústia, não importa o momento, não importa a circunstância. Isto vai passar. Mas se nós estamos vivendo o melhor momento das nossas vidas, o mais feliz, o mais realizador, o mais prazeroso, o mais fantástico deles, vamos alimentar as nossas almas. Vamos nos encher desta alegria, vamos experimentar as riquezas e os privilégios do Senhor no tempo que se chama hoje. Vamos viver toda a plenitude, vamos nos dedicar ao Senhor, vamos nos oferecer ao Senhor como sacrifício de louvor, vamos entregar as nossas vidas ao Senhor, porque esse tempo bom, pela condição humana da finitude, isto vai passar. E quando chegar o tempo difícil, por termos experimentado o privilégio do abraço, do afago, do cuidado, como nós dizemos aqui no Nordeste, do cheiro de Jesus em nós, saberemos onde encontrar refúgio e conforto para as nossas almas nos tempos difíceis. Se estamos com Jesus no tempo da alegria, saberemos onde encontrá-lo no tempo das lágrimas. Se estamos com Jesus nos tempos das lágrimas, saberemos celebrar os dias da alegria. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Nossos lábios se encheram de risos, nossos olhos se encheram de lágrimas.
Por isso, irmãos, é importante que nós possamos, dentro da dimensão da evangelização, que é o tema desse mês, pregar o evangelho de Jesus Cristo como uma palavra, como um anúncio das boas novas, com o princípio de dizer para as pessoas: entregue as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo no tempo que se chama hoje. Porque o tempo que se chama hoje é o tempo da oportunidade. É o tempo em que nos é oferecido para que nós possamos compreender a vontade absoluta e o beneplácito da bondade de Deus sobre as nossas vidas e o derramar da sua graça, que sem nenhum mérito nos alcança, nos renova e nos alegra. Portanto, é princípio e primeiro, no versículo 1 ao 3 desse texto que nós lemos, dizer que dentro de nós a alegria deve produzir liberdade. Porque a geração dos israelitas que conquistaram a terra prometida permaneceu fiel ao Senhor, como também fez a geração seguinte. Porém, já a terceira geração rompeu a aliança e se entregou à idolatria, ao paganismo, e aí acabaram perdendo ao privilégio de viver em paz na sua terra, permitindo que 7 nações invadissem, saqueassem e destruíssem o território de Israel. Quando a rebelião do povo se tornou tão grande e eles se distanciaram tanto de Deus, a ponto de contaminar a própria terra, então eles foram levados para uma outra terra, porque não eram dignos de estar na terra que lhes tinham sido dadas. Queridos irmãos, como nós estamos cuidando da nossa terra no tempo que se chama hoje? Quando nós estamos cuidando dos nossos filhos? Como nós estamos cuidando das nossas famílias? Como nós estamos cuidando das nossas vidas, das nossas almas? Como nós estamos cuidando dos nossos dons e dos nossos ministérios? Como que nós estamos cuidando das pessoas que Deus colocou à nossa volta? Como estamos cuidando de nós mesmos? Para que não sejamos exilados de nós mesmos. Então, o primeiro, a libertação produz libertação dentro de nós. Estamos felizes porque o Senhor restaurou a nossa sorte. Os nossos olhos cheios de lágrimas, a nossa boca cheia de riso, porque o Senhor nos trouxe de volta a Sião. E estamos caminhando na direção da Jerusalém eterna, passos a passos, subindo os degraus na direção da salvação eterna. E vamos viver cada dia como se este dia estivesse mais próximo de nós. Como diz o apóstolo Paulo, o dia da salvação, o dia da redenção está mais próximo de nós hoje do que no dia que iniciamos a nossa caminhada de fé. Estamos mais próximos da redenção eterna hoje do que o dia que iniciamos a nossa caminhada de fé. Vem a aurora, chega o dia e a manifestação poderosa de Deus sobre as nossas vidas anuncia que a libertação ocorre, que durante longos anos de espera, que durante longos anos de exílio, havia o povo sonhado em voltar para casa. Esse sonho agora havia se realizado. Em sua graça, Deus havia perdoado o povo, de modo que podiam recomeçar as suas vidas de volta na terra que Deus havia lhes dado. E agora Esdras e Neemias, chefiando o povo, fazendo a restauração dos muros, reconstruindo os espaços, reconstruindo as portas, reconstruindo o templo, reconstruindo as portas de entradas. E ele define as famílias, dizendo: família tal vai fazer tal porta, família tal vai fazer tal porta, família X vai ficar do lado esquerdo da entrada. E as pessoas vão colocando pedra sobre pedra e restaurando a casa que Deus lhes tinha dado por morada. Queridos irmãos, a casa interna, os nossos corações, as nossas vidas e as nossas almas, elas precisam ser dia a dia restauradas e precisamos ser levados de volta para o centro da vontade de Deus, que é o caminho da Sião. O Senhor restaurou a nossa sorte, o Senhor anunciou a salvação, o Senhor nos alcançou pela sua graça, o Senhor nos redimiu pelo seu amor. O Senhor nos alcançou pela sua misericórdia. Os nossos olhos estão cheios de lágrimas e a nossa boca está cheia de riso, porque o Senhor nos trouxe do exílio e nos trouxe de volta à vida. Não vamos ficar sozinhos. Mas não há só uma restauração que ocorre dentro de nós. Há uma restauração que ocorre diante de nós. Há uma restauração que acontece diante dos nossos olhos. Porque Deus restaura a sorte dos nossos filhos
e restaura a sorte dos filhos dos nossos filhos. E a herança que está sobre nós é despejada de forma graciosa e plena sobre os nossos filhos. E nós vemos então a manifestação do poder de Deus, e o cuidado de Deus, e o amor de Deus, agindo ao nosso redor, como promessa de vida, como promessa de alegria. O cativeiro terminou. Os judeus agora podiam ver as bênçãos, pediam as bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre a sua terra. Porém, nem todos os judeus tinham deixado a Babilônia, pois apesar de muitos terem voltado durante o reinado de Ciro, outros regressaram no tempo de Dario e posteriormente de Artaxerxes. Era importante que o povo voltasse à sua terra, pusesse a mão à obra, mas também era importante que Deus abençoasse a sua força do trabalho. Se o Senhor não cumprisse a sua aliança e não enviasse as chuvas no seu devido tempo, não haveria colheitas, e o trabalho seria em vão. Cada gota de chuva é algo minúsculo, mas quando cai sobre a terra onde estamos, no tempo que se chama hoje, há promessa de vida. Quanta bondade do Senhor mandar chuvas de bênçãos sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos e sobre os filhos dos nossos filhos. Herança bendita do Senhor. Como é importante que o povo de Deus ore e peça suas bênçãos e se prepare para recebê-las, porque muitas vezes não recebemos porque não estamos prontos para tal. Quando eu tinha mais ou menos por volta de 12 anos de idade, eu li um livro lindo de um grande líder da Igreja Batista, do Avivamento Batista da década de 60, chamado Enéas Tonini. Era um livreto. E o título do livro era O Preço da Grande Bênção. Eu nunca mais esqueci quando o reverendo Enéas Tonini dizendo o seguinte, que quando você está muito perto de receber uma grande bênção, as coisas ficam mais difíceis. Porque o que você vai receber lá, você precisa estar preparado. Então Deus te prova, Deus te dá condição e maturidade para receber a grande bênção. Então não desista, porque às vezes nós desistimos muito perto da bênção chegar. E aí nós nos conformamos com o exílio, nos conformamos com as músicas da Babilônia, e não com o guisado de bode da Bahia. No tempo que se chama hoje, Deus te chama para a reconstrução. Deus te chama a tirá-lo do exílio do coração e da alma e trazê-lo a uma esperança eterna para você e para a sua família, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Não desista. Não desista. O projeto de Deus está construído. Estamos voltando da Babilônia. Vamos reconstruir, vamos plantar, vamos semear, porque não sabemos quando vai chover. Portanto, vamos trabalhar. Nas Escrituras, a água potável é uma figura do Espírito de Deus e do vigor restaurador que Ele concede àqueles que o buscam. Então, se você buscar o Senhor, você vai encontrá-lo. E se você o encontrar, rios de água viva jorrarão do céu sobre você e inundarão a sua alma, inundarão o seu espírito, inundarão a sua vida e lhe tirará do exílio e colocará na sua boca um riso que você não vai nem entender e lhe colocará nos olhos o choro da alegria. Porque o Senhor restaurou a nossa sorte e nós ficamos como quem chora e as nossas bocas se encheram de riso. Por fim, irmãos e irmãs, a restauração e o retorno do exílio manifesta a restauração absoluta e a reconstrução absoluta de Deus, não só dentro de nós, não só à nossa volta ou diante de nós, mas também não só a promessa da vida ao nosso redor, não só dentro de nós, mas também diante de nós. Deus restaura dentro de nós, Deus restaura ao nosso redor e Deus restaura diante dos nossos olhos. O desafio do trabalho. A fé sem obras é morta, de modo que depois de termos louvado a Deus e orado, devemos arregaçar as mangas, pois o trabalho é uma bênção e não uma maldição. Deus incumbiu nossos primeiros homens antepassados, nossos antepassados, Adão e Eva,
de tarefas específicas que estavam ocupadas por ele, e o chamou. Deus chamou Abraão, Deus chamou Isaac, Deus chamou a Jacó, Deus chamou Davi, Deus chamou Paulo, chamou João, chamou Pedro e continua nos chamando até hoje para que nós venhamos a trabalhar. Deus chamou Neemias, Deus chamou Esdras para a reconstrução. E o remanescente que regressou havia passado por fases muito difíceis, mas Deus prometeu que enviaria chuvas e as colheitas seriam fartas. E se o povo fosse fiel às estipulações da aliança, Deus certamente cumpriria sobre a vida deles as suas promessas. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O lugar mais confortável para o ser humano estar são dois: o ventre da sua mãe e o centro da vontade de Deus. Dos dois, o segundo, infinitamente maior. E que você, meu irmão e minha irmã, que nós possamos ter a nossa sorte restaurada, possamos deixar o exílio, voltar para a terra e para o lugar que Deus nos preparou ao caminhando para a terra prometida, degrau a degrau, louvando ao Senhor, trabalhando, vendo as transformações dentro de nós, vendo a transformação diante de nós e vendo a transformação que ocorre ao nosso redor. E nesta caminhada de restauração, de reconstrução e de alegria, que o seu tempo, que se chama hoje, que o meu tempo, que se chama hoje, e que o lugar que eu e você sinta mais conforto e mais alegria, seja o lugar mais aprazível para as nossas vidas, seja exatamente o centro da vontade de Deus. Que possamos louvar, amar e que possamos nos apaixonar cada dia mais por esse Deus e possamos desfrutá-lo no tempo que se chama hoje, porque o Senhor restaurou a nossa sorte. Os nossos olhos estão cheios de lágrimas e a nossa boca cheia de riso. Vamos reconstruir as vidas a partir do projeto de Deus, daquilo que Deus tem preparado para nós. Que Deus nos abençoe. Que o tempo que se chama hoje seja um tempo de reconstrução, de paz, de alegria e de felicidade. E que nós possamos ter as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa alma e os nossos sonhos restaurados pelo Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Estamos chegando ao final do nosso culto de adoração ao nosso Deus.